Fala, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, mais um vídeo para o canal Guerreiro Tricolor, o verdadeiro canal da torcida tricolor. Hoje, dia 17 de março de 2025, estamos aí no período da data FIFA, né, sem jogos aí do Fluminense, e o Fluminense aí vai ter todos os jogos do Mundial de Clubes, todos os jogos transmitidos no Mundial de Clubes. Isso, o grupo da Sul-Americana, eu achei um grupo difícil, hein? Eu achei grupo da morte, como muita gente está falando, ou grupo fácil também, como muita gente também está falando. Achei um grupo difícil, né? O Fluminense tem que ter cuidado com esse grupo, né? E os convocados, né, nessa data FIFA do time do Fluminense. Isso e muito mais agora nesse vídeo para vocês do canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Tamo junto! Muito boa tarde, né? Tô na tarde de terça, não sei quando você vai ver esse vídeo, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? O Fluminense no Mundial de Clubes vai ter todos os jogos transmitidos na Cazé TV. Isso aí, todos os jogos sendo transmitidos na Cazé TV. O Fluminense está no grupo com o Borussia Dortmund, né? Com o Sam da Coreia do Sul e o Mamelodi Sounders da África, né? Então são os três times aí que o Fluminense vai ter seus jogos transmitidos, você não vai ter problema. A Cazé TV sublicenciou, né? A Dazan comprou todos os direitos de transmissão da FIFA, né? Ela comprou o pacote mundial e ela pode sublicenciar, né, nos países, né, para as emissoras, para a internet, para as emissoras de televisão, rádio, para quem ela quiser. E no Brasil ela já fechou com a Cazé TV, que vai transmitir 39 jogos no Mundial de Clubes. Isso mesmo, 39 jogos, incluindo todos os brasileiros, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo, né? E a Cazé também vai transmitir as duas semifinais e a final do Mundial de Clubes. Então, você não vai perder nada desse super Mundial de Clubes da FIFA, né? Você já sabe onde pode ver, né? Já fica tranquilo, né? Que você vai poder ver na Cazé ou no Prime também, que passa materiais da Cazé TV. A Globo, né? A Globo também negocia com a Dazan, né? Os direitos de transmissão junto à FIFA, né? E ela tá aí fazendo um acordo, tentando fechar um acordo para transmitir também os jogos do Mundial de Clubes, principalmente dos times brasileiros, né? Que daria muita audiência, né, para a Globo, né? Tem 3 cariocas e um paulista. Haja audiência aí para a Globo, ela está tentando fechar o seu acordo com a Dazan, ainda não fechou, né? Fechando, a gente sabendo de mais alguma coisa, a gente conta aqui para vocês. Lembrando que faltam 3 meses para o Fluminense entrar em campo. Dia 17 de junho, o Fluminense entra em campo contra o Borussia Dortmund. Um jogão. Lógico que a gente ainda tá triste pela derrota do Carioca, né? Não gostamos do trabalho do Mano, né? Eu, particularmente, queria que ele fosse mandado embora agora, né? Para começar um outro estágio, principalmente até o Mundial. Teremos 3 meses de um outro treinador, né? Podendo fazer um outro trabalho. Mas, por enquanto, não é o caso, né? Nosso presidente está lá com a seleção brasileira, né? Ele é o coordenador, né, da seleção brasileira, né? Trabalha ali nos bastidores. Ele está até conversando com o Dorival Júnior. A gente fez meme ontem dizendo que ele estava tentando trazer o Dorival Júnior no Fluminense. Mas é porque ele está lá como coordenador técnico da seleção. E já que eu estava falando do nosso presidente que está junto com a seleção brasileira, né, lá como coordenador técnico da seleção nessa data FIFA, vamos falar também dos 3 convocados do Fluminense, né? John Arias, que se apresentou à seleção colombiana, né? Muito bem recebido lá pela imprensa colombiana, né? Pelos jogadores. É um astro do Fluminense, é um astro também da seleção colombiana, né? Que vai jogar contra o Brasil na quinta-feira, né? No Mané Garrincha, se eu não me engano. Mané Garrincha na quinta-feira. E o La Vega, né? Que não serve para jogar aqui no Fluminense, não teve uma oportunidade ainda. Foi o único jogador, lógico, junto com o La Vega, que não podia jogar, né? Mas foi o único jogador que ainda não conseguiu jogar, né? Dos contratados, né? Dos reforços. Foi o único que não teve uma oportunidade de jogar. Uma. Mas ele serve para ser convocado para a seleção uruguaia, né? Para jogar contra a Argentina, né? Mas ele não é titular. Não interessa, foi convocado. Está à disposição.
E o Lavega, né, que chegou aí, já vai poder ficar à disposição aí para os próximos jogos do Brasileiro, da Sul-Americana. Lavega não, Lescano, perdão. Troquei o Lavega de novo com o Lescano. O Lescano, o paraguaio, que foi contratado agora, né, para ser o reforço do Fluminense na temporada, ele que vai ficar à disposição no Campeonato Brasileiro já no início da Sul-Americana, também foi convocado para a sua seleção do Paraguai, né, ele que foi considerado o melhor jogador do Campeonato Paraguai do ano passado, vinha tendo um bom início de ano e foi contratado agora pelo Fluminense, já está regularizado, já está pronto para estrear, esperamos que estreie, né? Esperamos que não seja mais um que também fique aí à disposição, e não tenha, né, uma chance, até porque ele foi contratado para ser o substituto do Ganso, né? Como o Ganso, na minha opinião, na minha humilde opinião, não volta mais para jogar profissionalmente, minha opinião, tá? Eu acho que depois de tudo que passaram os 7 dias, a gente vai ter uma reviravolta aí. Tomara que não. Mas o Lescano tem que ser o titular, né? Tem que ter um time jogando com o Lescano. Ele foi contratado para isso, né? Tomara que não me invente na volta o Lima de titular. Pelo amor de Deus. Eu, para falar a verdade, eu queria que ele nem estivesse lá no início do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é uma falta de consciência do presidente Mário Bittencourt em não mandar o Mano Menezes embora agora. Mas esse é outro assunto, né? Então os 3 foram convocados, os 3 estão à disposição de suas seleções. E vamos falar agora da Sul-Americana. Isso mesmo, a Sul-Americana. O Fluminense conheceu o seu grupo na Sul-Americana. Ontem teve o sorteio, ontem à noite teve o sorteio lá na Conmebol. E eu não acho um grupo da morte, tá, gente? Como eu falei no início lá do vídeo, no iniciozinho, eu acho que é um grupo difícil, né? Mas não acho que seja um grupo da morte. O Fluminense não passou de fase em 2022, num grupo até mais acessível do que esse. O Fluminense foi eliminado, né, por Olímpia na Libertadores, foi para a fase de grupo, foi para a Sul-Americana, foi eliminado na Sul-Americana, ficou em segundo, né? Até teve aquela dos 2 goleadas contra o Oriente Petroleiro, venceu por 10-1 o segundo jogo, mas não conseguiu se classificar, resultados não ajudaram, né? E o Fluminense ficou de fora da Sul-Americana, porque naquela época, em 2022, não tinha o que tem agora, né? Os segundos colocados disputam uma repescagem dos terceiros colocados que caem da Libertadores. O terceiro colocado da Libertadores disputa uma repescada contra o segundo da Sul-Americana para ver quem vai para as oitavas de final. E na volta da data FIFA, o Fluminense vai jogar o jogo fora de casa, né, dia 29, na estreia do Brasileiro contra o Fortaleza. Depois, na semana, né, seguinte, já a gente não sabe o dia certo, entre 2, 3 e 4, vai jogar também fora de casa, lá na Colômbia, pela Sul-Americana, pegando o São José, o União Espanhola. E são 2 viagens aí seguidas, 2 viagens longas, né? Mas depois voltando, já joga pelo Brasileiro no Maracanã contra o Bragantino. Aí tem o jogo da Sul-Americana, deixa eu ver aqui, eu anotei, São José, né? E o Santos, todos no Maracanã. Então vai fazer uma sequência de 3 jogos aí no Maracanã. Depois só volta a jogar na Sul-Americana no final do mês de abril, tá? Contra o São José fora de casa, né? Ou não, minto, Once Caldas fora de casa, né? Vai pegar a União Espanhola primeiro fora de casa, depois pega o São José no Maracanã, pega o Once Caldas fora, depois pega o São José fora, aí joga os últimos 2 jogos no Maracanã contra a União Espanhola e Once Caldas, né? E desses, apenas o Once Caldas, que foi campeão em 2004 contra o Boca Juniors, né? Foi campeão no seu estádio também, diga-se de passagem, é o que deve jogar no seu estádio com uma altitude de 2.400 metros. Dizem os especialistas que não é uma altitude tão grande, não é uma coisa que afete tanto os jogadores, né? Então o Fluminense vai jogar na altitude, né? Mas nessa altitude talvez não seja uma altitude tão prejudicial, é o que eles têm de fator, né, preponderante, né, de jogar em casa. E a Brasília tem 1.100 e poucos metros, 1.300 e poucos metros também, acima do nível do mar. Então, não deve ser tanta diferença assim, né? O Fluminense jogará no estádio do Once Caldas e deve ser o único, né? Porque o São José também não deverá jogar no seu estádio, né? Ele passa por algumas reformas, eles já não jogam lá há muitos anos, né? Então, o estádio teria que passar por diversas reformas, né? De gramado, de iluminação, né, de vestiário, muita coisa. Então, provavelmente, eles devem jogar em La Paz, no estádio onde geralmente joga o The Strongest,
né, da Bolívia, a 3.600 metros de altitude. Aí sim vai fazer uma diferença. Aí são 3.600 metros de altitude, né? E o problema principal não seria nem a torcida, né? Porque eles estão trocando bastante o local, a cidade, então a torcida seria pequena, mas a altitude seria grande. Esse seria o problema de jogar com o São José lá em La Paz. E a União Espanhola, que também não vem jogando no seu estádio, né? O Santa Clara passa por reformas também, né? Jogou a primeira fase da Libertadores num outro estádio, né? Que também não deverá ser usado para o jogo contra o Fluminense, porque a capacidade dele é até 7.000 pessoas, né? E a Conmebol exige um estádio de no mínimo 10.000 para a fase de grupos. Então a União Espanhola também vai ter dificuldade, vai ter que mandar o seu jogo em outro estádio, né? Por enquanto eles não sabem para onde será o jogo contra o Fluminense, né? Eles estão analisando alguns estádios lá na Colômbia e quando a gente souber, a gente traz aqui para vocês direitinho a notícia da onde o Fluminense vai fazer sua estreia na Libertadores entre o dia 2 e 4 de abril, né? Na semana depois da estreia no Brasileiro. Sobre a Sul-Americana, também sobre a transmissão da Sul-Americana, o SBT tem os direitos de transmissão da Sul-Americana, tá? Ela tem direito a um jogo por rodada. E ela não pode passar jogos só do mesmo time. Ela pode passar 3 jogos de um mesmo time, né? Nessa primeira fase da Sul-Americana. Como a Globo preponderantemente é São Paulo, como a SBT preponderantemente é São Paulo, ela deve passar 3 jogos do Corinthians, que está na Sul-Americana, que é o da Libertadores, está na Sul-Americana. Então, 3 jogos do Corinthians o SBT deve passar na sua programação. Isso aí é quase com certeza, né? Então, os outros jogos vão ficar divididos em Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense, Vasco, Grêmio. Mas eu acredito que nem passe jogo do Fluminense no SBT, né? Porque teremos Vasco e Lanús, que é um jogo um pouco maior, né? Tem também a parte mineira, né? Com Cruzeiro e Atlético, talvez passe um dos dois, né, para Minas. Tem o Grêmio, então talvez passe o Grêmio para o Sul, né? Então acho que nem Fluminense nem Vasco talvez passem no SBT pela Sul-Americana. Então a gente vai ficar com a ESPN, né, e a Paramount, né, para ver na Sul-Americana. Quem não tiver vai ter que gastar um dinheirinho aí, né, para ser só associar aí a ESPN, a Paramount Plus, para poder ver os jogos do Flusão na Sul-Americana. Isso a gente já fazia também na Libertadores, então acho que o pessoal já está acostumado, né? Sul-Americana e Libertadores praticamente são quase parecidos no quesito transmissão, tá? Então, é isso, gente. As notícias de hoje do Fluminense, tanto em relação ao Super Mundial de Clubes, né? A notícia é maravilhosa, todos os jogos vão passar para a gente, principalmente quem não tem tempo de ver na televisão, está no trabalho, tem um tempinho na internet, já pode botar na Cazé TV e ver na rua também, né? Nosso grupo da Sul-Americana, achei um grupo difícil, mas Fluminense para mim ainda é superior a todos esses times, né? Principalmente aqui no Maracanã, né? Tem que fazer o resultado em casa e buscar pontos fora. E sobre os convocados, né? Principalmente o que ainda nem estreou, que foi o La Vega, que eu falei aqui, que ele não serve para o Fluminense, mas serve para a seleção do Uruguai, mesmo sendo banco, reserva, mas pode entrar, pode ajudar o Uruguai aí, né? Quem sabe? De repente ele mostrou isso no Sub-20, no Sul-Americano Sub-20, por isso mesmo que ele foi convocado para a seleção principal. Mas o Mano ainda não viu, né? De repente, alguma coisa de bom nele para colocá-lo em campo, né? Coisas do Mano. Tamo junto, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Eu não pedi lá no início, então espero que você se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de tricolores possíveis. Vamos chegar à meta de 1.000 inscritos, me ajude aí a chegar a essa meta, estou querendo bater essa meta o mais rápido possível. Conto com vocês, então não deixe de se inscrever, ativar notificações em todas, compartilhar. Tendo notícia, a gente traz aqui semana de data FIFA, né? Semana com poucas notícias assim, efusivas do Fluminense, mas o que tiver a gente traz aqui para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor, tamo junto.